Ei, tudo bem com vocês, queridos? Vamos iniciar então a correção da semana 2 do PET volume 2, História primeiro ano. Atividade um. Já vou começar com a atividade um porque o texto que tá ali é gigante, tá? E ele está disponível no PET de vocês para vocês lerem, né, e tirarem também as suas conclusões, tá bom? Então eu não vou ler aquele texto e a gente já vai partir logo para a correção. Atividade um. Responda às questões sobre o texto. Quais as modificações das revoltas que eclodiram na América Portuguesa? Lembrando que quando a gente fala América Portuguesa, a gente está se referindo à América onde os portugueses tinham domínio. E que território era esse? O Brasil, tá? Aí eu coloquei aqui as revoltas que eclodiram na América Portuguesa estão algumas delas intimamente ligadas às políticas metropolitanas adotadas para a colônia. Essas políticas metropolitanas aqui são as políticas que vinham lá de Portugal, tá? Eram as medidas adotadas por eles para serem implementadas na colônia Brasil. Outras derivam de interesses específicos dos vassalos de Portugal, como disputas por terras, por território de mando, enfrentamento de grandes potentados, reações às políticas das câmaras, entre outros motivos. Isso aí é um trecho que está neste texto aqui, que é para vocês lerem, tá? Atividade 2, né? A segunda questão aí da atividade 1. Quais são as interpretações historiográficas acerca das relações entre colônia e metrópole? Então, esse texto é um textinho até meio assim complicadinho de se entender, porque ele faz parte da historiografia. Historiografia é a história que estuda a história e ensina como que essa história é escrita. Vou dizer para vocês que foi a pior matéria que eu estudei quando eu estava fazendo meu curso de história, tá? Mas enfim, eu retratei alguns trechos aqui, porque aquele texto, ele trata-se de por que havia conflitos, né? Onde saíam essas insurreições, quais são os interesses que eles tinham em se revoltar contra a coroa, entendeu? Então o texto trata-se isso. Aí o que ele vai falar? Ele traz algumas versões, porque a história ela é escrita de uma maneira e ao longo dos anos as pessoas vão reestudando os temas e vão encontrando novas interpretações. Quer dizer que o primeiro está errado? Não. Quer dizer que as pessoas vão procurando mais respostas e entender melhor o assunto e vai expondo novos pontos de vistas e isso ocorre com diferentes temas e diferentes autores, ok? Então vamos lá. Este texto então vai trazer algumas versões de quê? Por que havia conflito ou não, tá? Então, quais eram os motivos? Então aqui está assim, ó. Até algum tempo atrás, acreditava-se que a colônia estava totalmente submetida à metrópole e não possuía uma vida própria. Então, aqui neste primeiro tema, aqui nesse primeiro ponto que traz o texto, fala que não tinha necessidade, inclusive, de ter conflito entre metrópole Portugal e colônia Brasil. Por quê? Porque ela estava totalmente submetida à metrópole quando a metrópole mandava, era só os colonos executarem. Essa era uma primeira versão. Aí veio críticas a essa visão, né? Que aí colocava que essa crítica falou assim, ó, se havia interesses metropolitanos em jogo, os vassalos de Portugal ou de qualquer outra metrópole também acabavam desenvolvendo interesses próprios. Ou seja, esses colonos que viviam no país, no Brasil, que na época era colônia, né? Eles também tinham interesses próprios. Eles não estavam ali só para poder fazer o que a coroa mandasse, né? Eles também tinham seus interesses. Aí que começava a ter motivação para haver conflitos. Aí vem um outro pontinho. As autoridades metropolitanas procuravam respeitar os costumes, as tradições e os interesses dos colonos, uma vez que desrespeitados eram motivo suficiente para iniciar uma revolta. Então, olha só,
Portugal procurava, né, as autoridades metropolitanas, que aqui estavam instaladas também, procuravam respeitar esses colonos, né? E todas as vezes que esses direitos foram desrespeitados, iniciou-se um conflito, iniciou-se uma revolta. E havia também uma nova interpretação, a outra interação, que dizia que havia uma interação de interesses entre o soberano português e seus vassalos. Interação essa baseada no que é chamado de economia do dom. A economia do dom fundava-se na troca de favores entre o soberano e os colonos. Nessa versão aí, o próprio texto já diz que era provável que não tivesse também muitos conflitos. Por quê? Porque quando havia essa economia do dom em jogo, né, os colonos estavam totalmente submetidos às vontades da metrópole. Por quê? Porque eles já estavam recebendo os favores que eles queriam. Não poderiam aí nem haver conflito neste caso. Mas, enfim, são essas as interpretações que o texto traz com relação colônia e metrópole, como era essa relação deles, né, na convivência, enfim, é isso aí. 3. Na sua opinião, qual dessas interpretações historiográficas explica melhor a eclosão das revoltas na América Portuguesa? Aí eu coloquei 3 perguntinhas, né, para vocês pensarem. Aqui tá assim, ó, submissão da colônia? Interesse tanto da metrópole quanto da colônia? Ou na troca de favores, o dom? Então, você vai escolher uma dessas 3 aqui e vai colocar a sua opinião, porque isso é uma resposta pessoal. Então, o que você acha que pode ter ocasionado revoltas na América Portuguesa? Né? Era a submissão dessa colônia aos interesses da metrópole? Era o choque entre a vontade da metrópole e a vontade da colônia? Ou era aí esse favorecimento aí que não abrangia todo mundo também, pegavam só os mais influentes? Enfim, você vai escolher e vai dar a sua resposta, ok? Atividade 2 fala da Guerra dos Mascates. O que foi a Guerra dos Mascates? Basicamente, eu vou dar uma introdução aqui, porque este texto aí retrata o fato da forma que eu vou falar aqui agora, porém com palavras mais elaboradas, né? Não de um jeito mais simplificado. Então, olha bem, na segunda metade do século XVII, o açúcar brasileiro ele tinha perdido assim o preço, né? Caindo o preço na Europa. Com isso, aí os fazendeiros de Olinda eles acabaram assim contraindo muitas dívidas, enquanto os comerciantes do Recife eles começaram a crescer, a desenvolver uma riqueza. E esses comerciantes na época, eles eram chamados de mascates. Eu não sei se vocês já ouviram alguma história sobre mascates, mas até pouco tempo, quando eu ainda era criança, era muito comum. Hoje até que não vejo muito, não, mas ainda tem. Mas tinha muito, é que eles passavam vendendo produtos nas portas, né? Minha avó gostava de comprar demais, de tudo eles vendiam. Ainda existe, né? Esses comerciantes também chamados de mascates. Mas esses comerciantes aí do Recife eram caras que foram enriquecendo, né? Enquanto o senhor de engenho de Olinda se endividavam. Aí começou uma rivalidade entre esses dois grupos, né? E esses comerciantes, eles começaram a ver que precisavam de mais autonomia, eles precisavam de mais poder político também, e aí eles pediram ao rei Dom João V que eles, né, mandassem para cá uma autorização para que eles transformassem Recife em uma vila. E transformando Recife em uma vila, eles iam ter aí uma Câmara Municipal, né, liderada aí pelas lideranças locais. Com isso, o rei atendeu, né, o rei de Portugal, né, atendeu aos interesses, né, dos comerciantes do Recife
E aí os proprietários de Olinda, né, os fazendeiros olindenses, né, não gostaram nada disso. E aí eles começaram uma guerra entre esses proprietários, né, de fazendas, esses grandes fazendeiros, contra esses comerciantes. Até porque lá no centro do Recife, eles foram lá e construíram um pelourinho. O que é um pelourinho? Né? É uma coluna de pedra erguida no meio da praça pública que servia para indicar que determinado local possuía autonomia, ou seja, ali tinha um poder local, ali eles tinham uma câmara, ali eles podiam resolver os seus problemas sem precisar de outro município. Aí, durante a madrugada, né, eles levantaram esse pelourinho e os proprietários, né, de Olinda foram lá e quebraram aquele trem tudo. E aí começou assim o conflito entre eles. Só que aí, para poder findar esse conflito, o governo português mandou tropas lá para poder defender aí, inclusive, os comerciantes. Ok? Então, resumindo o que está aí neste texto. Aí tá lá, número 1, a da atividade 2. Em que medida essas novas funções dos comerciantes portugueses foram determinantes para a eclosão da Guerra dos Mascates? Aí eu coloquei, os comerciantes de Recife pediram ao rei de Portugal que elevasse o seu povoado à vila, pois assim teriam sua própria Câmara Municipal. O rei atendeu ao pedido. Os oficiais da Câmara de Olinda não concordaram com a decisão real e pressionaram o governador para que não atacasse. Acatasse. Eu e minha mania de ler rápido demais dá nisso. Este é um trecho que tá aqui, ó. Bem aqui, tá aqui, ó. Os oficiais da Câmara de Olinda não concordaram com a decisão real e pressionaram o governo para que não a acatasse. Aí, apoiados aí, então, pelo governador, né, eles foram lá e construiu o Pelourinho, que era o símbolo da autonomia administrativa. Aí tem um novo texto, esse texto agora trata-se da Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas, resumidamente, é a guerra que ocorreu entre os bandeirantes paulistas e os forasteiros, né? As pessoas que começaram a chegar nas minas, que na região que hoje é Minas Gerais, né? Eles, primeiro, os bandeirantes paulistas chegaram ali, encontraram ouro e queriam o direito, né, de explorar essas minas, já que foram eles que encontraram. Mas os outros forasteiros, né, as outras pessoas de outros locais que descobriram, né, da notícia e tal, também quiseram ir para lá para explorar o local. Então, houve um conflito entre emboabas e paulistas, ok? Não vou ler o texto também, não. Aí tá aí. Defina o direito de conquista reivindicado pelos paulistas. O direito é o fato de ter descoberto as primeiras minas de ouro em meio a um sertão inóspito e, por essa razão, reivindicavam para si o direito de conquista, isto é, a posse e o domínio sobre a região mineradora. Isso aí é um trecho que está naquele texto ali. Quando você vai responder, você pode pegar e copiar esse trecho aqui, tá? 2. Apresente os traços definidores de identidade cultural peculiar dos paulistas. Também está aqui, ó, constituir um grupo muito peculiar, dotado de uma identidade, mas aqui está aqui a resposta. Falavam a língua geral de origem indígena, tinham práticas culturais mestiças, como a arte de sobrevivência nos matos. Vestiam-se de forma estranha, recusando-se a usar calçados, e mais importante, pautavam-se por um código de valores assentado em ideais de bravura e honra, se organizavam em clãs e parentelas que disputavam entre si a honra e o prestígio social. Todas essas informações estão no texto, tá? E 3. Em que circunstâncias os paulistas eram requisitados pela coroa? Pelo rei, né, por Portugal. Quais as circunstâncias que faziam a coroa acionar esses bandeirantes paulistas? Esses paulistas, né? Aí tá aqui, é o trechinho que eu coloquei. Essa é a resposta, tá? Eu vou ler todo esse parágrafo, mas a resposta é essa que está grifada aqui.
Desde o início do século XVIII, eles encarnavam a mais formidável máquina de guerra da América Portuguesa. Acionada nos momentos em que a coroa necessitava de sertanejos experientes nas artes de sobrevivência e luta no mato. Adeptos das técnicas de guerrilhas aprendidas com os índios, sabiam como poucos derrotar os inimigos insidiosos como quilombolas de Palmares e bárbaros das guerras do Açu Grande. Levante de índios ocorrido no Nordeste durante a segunda metade do século XVII. Então é isso, tá? Não lembra-se que a resposta é essa aqui. Era acionada, né, quando a coroa precisava de alguém, né, de pessoas experientes, né, para sobrevivência e luta no mato. Então é isso. Se foi útil, curte, se inscreva, compartilha e também estou disponível no Instagram Kézia Botelho Real.